No Cães. Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, o nosso convidado já está sentindo ser um pouquinho cansado. Estou cansado, porque um pouco ofegante, estamos na altitude, La Paz, haja coração, é muita emoção, tá faltando ar porque o nosso convidado é muito bonito. Ele é mesmo, hein? Vou ter que falar, ele é lindo, é maravilhoso, tem um corpão shape que dá até vontade de chegar da água na boca. Não brinca não, que falando tem um corpão, é bom demais. O Galvão metendo tem um shape. Tá aí uma frase que você nunca esperou o Galvão falar, né? O maluco tem um shape. Olha que eu já vi muitos jogadores, os nigerianos. Não brinca não, porque o último personagem dele é lutador lá, hein? É verdade. Mas ele vem falar hoje, né, sobre a adaptação teatral do livro O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury, né? Que acontece dia 31/8, às 20 horas, no Teatro Bom Jazz, ou Bom Jesus, pra quem não fala inglês. Estamos recebendo ele, vem pra cá, Daniel Gostoso Sati! Bem-vindo, irmão. Maravilhoso. Posso dizer que eu malhei uma vida inteira só pra chegar neste momento e escutar essas palavras. Muito bem. Boa, Daniel, que bom, cara. Pra vocês. Pô, valeu, obrigado, e a gente agradece você dedicar aí um momento aí do seu dia em conversar aqui com esses malucos do Boa, né? Mas a gente já tá ensaiando. Imagina, é um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Estou aí à disposição, bora. E o Daniel, como o Galvão Bueno acabou de falar, ele estará aqui em Curitiba nesse final de semana no Teatro Bom Jesus com a peça, né? Uma adaptação teatral do livro O Homem Mais Inteligente da História. É isso, né, Daniel? É isso aí. Essa obra do Augusto Cury é uma obra que ele próprio estudou durante 15 anos com o intuito de investigar o homem Jesus pelo viés das ciências humanas, já que ele se considerava um ateu, e a partir desse estudo ele foi se deparando com inúmeros fatos, inúmeras histórias, evidências de que no fundo esse homem existiu e ele passou por tantas adversidades, com tanta sabedoria, deixando tantas mensagens importantes, que Augusto nomeou a sua obra de O Homem Mais Inteligente da História. Maravilha. E esse é um livro que vendeu quase 30 milhões de cópias, coisa pra caramba. É um best-seller. Você vai ver lá na Amazon, ele tá com 97% de aprovação. Isso aí você não tem nada. É uma loucura, porque o Augusto foi muito perspicaz, né? Porque ele literalmente separa o homem Jesus da religião, com todo respeito a todas as religiões. Não é ignorando, mas sim só partindo do princípio de quem foi esse ser humano. Porque ele é porque ele é o único ser humano mais lembrado em todo o planeta há 2024 anos. E você, Daniel, você faz o Marco Polo, o personagem principal aí nessa história, não é? Isso, que não é nada mais do que o alter ego do Augusto, né? O Augusto escreve com através do personagem Marco Polo. Então, o Marco Polo, ele é literalmente um cara ateu, um cara descrente, um cara cientista que acredita no que vê, né? São Tomé tem que ver para crer. E, enfim, ele é desafiado durante uma palestra, né? Uma convenção na ONU, ele é desafiado. Já que o senhor é tão questionador, já que o senhor é tão... Por que não estudar o homem Jesus? Porque ele sempre se recusava em função de tantas informações religiosas, né? Desse país católico, com tantas vertentes religiosas, né? Então, ele preferia não mexer, justamente para não ter que falar em milagre, falar em coisas que ele nunca acreditou, né? E a partir do momento que ele é desafiado, ele diz, desde que sob o viés das ciências humanas. Então, se for da minha forma, eu me coloco inteiramente para pesquisar isto. E assim foi. E aí ele mesmo se deparou com, né, à medida que ele foi pesquisando durante esse estudo de 15 anos, que ele foi se deparando com um monte de coisas que foi deixando claro para ele que esse homem de fato existiu
e né, conseguiu deixar esse legado até hoje, que é praticamente vivo, né? A gente fala Jesus o tempo todo. Até o teatro que a gente vai fazer é Bom Jesus. Bom Jesus. Exatamente. Mas é difícil você fazer uma obra relacionada a Jesus com tantos milagres, você escapar disso, né? Você acaba indo com o pezinho lá, sempre vai e volta. É complicado, uma linha tênue aí, porque não é fácil, né? Vai cair sempre nos milagres, né? Exatamente. E é onde ele é sempre questionado. Mas é como eu estou dizendo, né? Ele vai nos manuscritos originais, né? E ele obtém dali informações que vão traçando a passagem de Jesus, né? Enquanto ser humano, ele vai destacando os momentos milagres. E no espetáculo, por exemplo, a gente usa justamente momentos de flashback, onde tem lá Paulo e Lucas conversando, tem Lucas e Maria conversando, e traz de novo para o contemporâneo, que é o Marco Polo, com os seus teólogos, com os seus neurocientistas e cientistas à sua volta, né, traçando esse debate entre a teologia, entre a ciência, né? E aí encontrando esse meio do caminho que é muito interessante. A gente tem, de fato, conseguido emocionar muito as pessoas. Legal, cara. É que assim, a gente vê que aborda vários temas ali, né? Como, por exemplo, gerir frustração, emoção, enfim. O que mudou pro Daniel fazer esse personagem também? Porque, querendo ou não, você tá ali toda hora, todo final de semana fazendo esse espetáculo. Mudou alguma coisa pra você nessa área também? De percepção dessas coisas? Essa pergunta é muito legal, porque desde que eu comecei a estudar, a ensaiar esse espetáculo, que, assim, no começo, eu confesso que o texto, ele tem muitas informações, são muitas informações mesmo, é um texto denso. Então, à medida que a gente foi estudando, no começo eu não percebia, né? Eu estava muito ligado em conseguir decorar esse texto e botar numa boca de forma natural, né? Com uma personalidade de um cientista falando, enfim. Sim. Mas à medida que eu fui fazendo, a coisa vai entrando automaticamente. Cara, posso te dizer que eu me peguei inúmeras vezes falando com outras pessoas na minha vida pessoal, né, a respeito do texto, ou comparando, ou que seja a minha vida, o que eu estava comentando, ou aconselhando alguém. Então eu estava sempre comparando esses momentos com o texto, literalmente, do espetáculo. E aí que eu vi, falei, peraí, então de fato fez muita diferença para mim, e de fato fez, né? Eu falo que a gente passa a pensar de uma outra forma, passa a ter uma outra perspectiva, depois que você entende as mensagens que Jesus quis dizer, sabe? Eu até, você vê que interessante, eu tive a oportunidade de fazer a novela Carrossel em 2012. E aí, com a morte do Silvio Santos, eu me peguei exatamente, a hora que morreu, eu senti um baque, assim, porque eu tenho 50 anos, o Silvio Santos faz parte da minha história, eu literalmente assisti começando a fazer Domingo no Parque, lá em 1980, ela vai pedrada, né, inaugurando o SBT, e aí depois eu tinha disquinhos que eram narrados, eram histórias clássicas, que eram narradas com a voz do Silvio, enfim. Esse cara foi fazendo parte da minha vida o tempo todo. E naquela época eu não tinha noção que lá na frente eu ia me tornar um ator. Bom, com a morte do Silvio Santos caiu uma ficha gigantesca. E essa ficha, aí que eu percebi que só foi cair porque eu tinha embasamento do texto do Augusto Cury. Porque eu literalmente entendi o quanto o Silvio Santos mexeu, inundou a minha criatividade e libertou o meu imaginário, libertou... Então, assim, cara, eu falei, caramba, mas como assim? E aí que eu entendi, eu tava ali falando, literalmente, o texto do Augusto Cury. Quando eu escrevi uma homenagem, postei no Instagram, e quando eu escrevi, eu falei, peraí, cara, eu tô escrevendo o que o Augusto escreveu. Que, na verdade, não é essas falas são falas do Sermão da Montanha... Não, são falas do livro de Lucas ditas por Jesus. E
mas que foram escritas no livro do Augusto, pelo Augusto, né? Como citações, enfim. E eu me peguei, como a gente fala isso no espetáculo, eu me peguei falando, usando do texto para identificar em mim coisas que tinham acontecido durante a minha vida, quando eu vi ali o Silvio que tinha morrido. Então é muito louco quando você percebe, é inerente, é automático, sabe? É muito incrível. Não, e isso que o Daniel tá falando é muito engraçado, porque a gente, né, não é todo dia que a gente consegue entrevistar, né, grandes atores, você premiadíssimo, com tantos personagens, então acaba que carrega um pouco de cada personagem que você vive, tanto no teatro quanto na TV. Creio eu que no teatro vive-se com mais intensidade esses personagens, né? O teatro tem a beleza de ser ao vivo, né? Então, a gente tá ali presente, começou, tem que ir até o fim, né? A TV e o cinema, né? A diferença do cinema para a TV é que o cinema a gente sabe o roteiro todo, eu sei começo, meio e fim, eu estudo aquele personagem, crio a trajetória e coloco e gravo, e aí, claro, deu errado, a gente corta e pronto. E na TV, a diferença é que a gente recebe capítulos por semana. Então, eu não sei o que vai acontecer com o meu personagem, eu mesmo tenho que dar direcionamento a ele, uma criação muito mais rápida, de acordo com o que eu vou recebendo dos capítulos, né? Sim. Mas assim, seguindo essa linha que você está dizendo, o teatro, ele tem essa coisa de ser mais forte por ser vivo. Sim. E Daniel, dentro dessa lógica, você diria que esse personagem, porque ele parece ser uma pessoa distante, assim, diferente de você, muito diferente, o Marco Polo. Você diria que esse foi um dos papéis mais desafiadores, assim, para você fazer? Que deve dar uma responsa também, porque é um livro que é extremamente conhecido. Quem conheceu gostou, então é um personagem que foi imaginado por muita gente já. Aí na hora de fazer, não dá um nervosismo a mais? Cara, dá muito nervoso, não tenho vergonha nenhuma de falar. O bicho treme na base, a mão fica gelada e o estômago fica um buraco, porque é isso mesmo, a expectativa das pessoas, a gente sabe que é muito grande, né? As pessoas estão indo ali escutar um texto de Augusto Cury, um cara que já vendeu mais de 50 milhões de livros, traduzidos para mais de 60 países, enfim. É muito conhecido, e o texto em si, como eu estava dizendo, é muita informação. Sim. Então, de fato, eu tenho uma preocupação muito grande em conseguir colocar de uma forma que as pessoas consigam entender mais facilmente, porque não é muito fácil, não. Então, é desafiador, é sempre desafiador. Esse é o 3º ano consecutivo que a gente faz, então é um sucesso muito grande, a gente leva grandes plateias, mas continua sendo desafiador, eu continuo ficando nervoso da mesma forma, mas é uma delícia, né? Ainda bem, não tô morto. E ó, pra quem tá ouvindo o Boa da Pan, é final de semana agora, hein? No Teatro Bom Jesus, às 20 horas, 31 agora, sabadão. Tá chegando, velho. O homem mais inteligente da história é o Daniel Satti. Tem grande elenco, né? Tem vários atores incríveis com você, né? Sim, tem Natália Rodrigues, tem Pietro Alonso, Renan Rezende, Murilo Forsato, Priscila Diminger. E fazemos, é muito ruim a gente falar da gente mesmo, mas a gente faz um trabalho que é bem redondinho, é bem bonito mesmo, sabe? A gente fica bem feliz que os feedbacks são sempre muito positivos e coisas que a gente não esperava, né? Quando a gente estuda um texto e coloca no palco, a gente não sabe a reação, a gente não sabe né, o que vai vir. E a gente recebe, de fato, espontaneamente, tanto por meio de redes sociais, quanto logo após o espetáculo, de pessoas literalmente emocionadas. A hora que acende a luz da plateia, a gente percebe as pessoas chorando, enxugando o rosto, enfim. E quando a gente sai ali também, alguns ficam esperando, uns dizem que leram o livro e dizem o quanto a gente conseguiu resumir a obra em 1 hora e pouco, porque o livro tem 300 e tantas páginas. Então tem muito mais detalhes, muito difícil, né? Muito mais passagens, e a gente consegue realmente resumir de uma forma que faz as pessoas entenderem essas mensagens e ficarem felizes, reflexivas, enfim. Eu acho que é uma forma, Daniel, das pessoas irem lá entender mais o Jesus pessoa física e deixar um pouco a pessoa jurídica de lado, né?
Olha, literalmente, sabe por quê? O legal que eu percebo é que quando a gente fala esse texto com essa ótica desse Jesus humano, as pessoas se identificam ali também, sabe? Peraí, se ele foi assim, falava isso, por que eu também não posso? E de fato, o que Jesus quer é isso. Por isso ele pregava tanto, é que ele queria que as pessoas, a mensagem que ele deixou é essa até hoje, façam o que eu faço, falem o que eu falo, e vocês terão o reino dos céus, vocês terão alegria, vocês terão sabedoria, vocês terão evolução, né? Então é legal falar o Jesus humano, que as pessoas estão vendo ali e falam, peraí, então eu também posso, então claro que pode. O que era muito distante fica mais próximo, né, das pessoas. Isso aí. Exatamente. E às vezes quando fala em milagre, por exemplo, atinge uma parcela de pessoas que não tem proximidade, não acredita, e aí fica uma coisa que tá bom, valeu, você tá me contando isso? Obrigado, hein, valeu. Não foi fé, digamos assim. E me conte, você veio do 10 Mandamentos, que é milagre o tempo todo, né? Que a ideia dos 10 Mandamentos é milagre o tempo todo. Né? Aí você sai do milagre. É só milagre. É só milagre. Daí você vem pro questionamento. Ajudou ou atrapalhou? O único milagre que não aconteceu comigo lá é que Moisés me matou e de fato eu morri mesmo, não ressuscitei. O Daniel, muita gente acompanhou ele na tela da Record, né? Que aqui em Curitiba, no Paraná, é a RIC TV, né? Record, e ele tava nessa novelaça da RIC, né? Mas ali ajudou ou atrapalhou também? Né? Cara, então, na verdade, não ajudou nem atrapalhou, porque era um oposto tão distante. Por isso que eu pergunto, por isso que eu pergunto, como é oposto, até que ponto ajuda ou atrapalha, porque são informações, né? Mas não atrapalhou. Exatamente. Não atrapalhou, mas serviu de referência. Isso é que é legal, porque o Panahasi, que é o personagem que eu fazia em 10 Mandamentos, era um oficial egípcio matador, pau mandado, né? Então, enfim, com toda uma outra, o contrário do que Jesus pregou, né? Literalmente. Então, serve de referência, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas são duas informações complementares, né? Uma serve de referência para outra, sem dúvida. Eu fico imaginando Lucas, né? Acho que Lucas não andou com Jesus, já deve ser discípulo de Paulo. Você lembra, né? Eu tava lá. Você que tava lá. Sim. Mas como é triste, o Lucas era médico. Imagina você andar com Jesus sendo médico. Tipo, o que você tá? Tô com dor aqui, Jesus curei. Tipo, Lucas, pô, mestre, tô passando medicamento que isso é bem cura. Faz 6 meses que eu tô tratando, não é assim que devia funciona. Ser difícil pro Lucas andar com Não, e é tão... e é tão legal, olha que pertinente que você está falando. O Marco Polo tem um momento que ele começa a questionar Lucas, os teólogos, falando assim, falando para os teólogos, né? Não é muito estranho vocês seguirem um crucificado? Não é muito estranho um médico largar a medicina, o seu lugar de segurança, a sua cidade, para perambular pelo mundo? Enfim, exatamente, né? Tem muitos questionamentos que parecem, né, completamente, parece que eles não têm conexão, né? Mas aí é que tá a sacada do Augusto. Ele vai linkando os pontos e aí fica claríssimo que a gente enxerga sendo outra perspectiva. E por isso que as pessoas saem tão reflexivas e mexidas e emocionadas, porque dá sim um outro olhar sobre o homem Jesus. Que coisa linda. Deve ser maravilhoso, hein? Sim. É muito legal, de fato. A gente está muito feliz, né? Porque realmente essa reação das pessoas, esse feedback que as pessoas têm nos dado, nos deixa realmente assim, com a certeza de que estamos não só exercendo o ofício do ator, mas transmitindo uma mensagem que ajuda as pessoas que estão assistindo. Boa. Ô Daniel, e a gente gosta aqui no Boa da Pan de spoiler. Opa! E a gente sabe que a história aí do Marco Polo, nos livros, ela continua, né? No Homem Mais Feliz da História e depois no Maior Líder da História. Existem planos de adaptar essas obras também para o teatro? Olha, eu não sei pelo seguinte, o nosso produtor, que é o Luciano Cardoso, que é o dono da produtora Aplaus Arte Alma, né, que produz hoje os 4 espetáculos do Augusto Cury, né? Sim. Ele, através lá das evoluções, né, que ele vai fazendo, que vão acontecendo a montagem desses espetáculos. Sim. Né? Então, primeiro veio o Vendedor de Sonho,
né, que é um absurdo de sucesso. Depois, em seguida veio O Homem Mais Inteligente da História, né? E estamos caminhando já pelo 4º ano. Falei terceiro porque é terceiro que eu estou. Começou um pouco antes com outro elenco. Aí depois veio o Nunca Desista dos Seus Sonhos. E recentemente veio O Futuro da Humanidade. Então, assim, pra ser bem sincero, eu não sei o porquê, por exemplo, dessas 4. Eu acho que deve atribuir a venda de mais livros, né? Pode ser. Você entende? Eu acho que não é bem a cronologia da escrita ou a continuidade das histórias, mas sim os livros de mais sucesso. Mas uma dessas, o sucesso da peça pode atrair o pessoal a ponto de você se ver obrigado a continuar e fazer as outras obras também, né? E tanto que a primeira obra é O Vendedor de Sonhos, né? Que se tornou filme, é a mais conhecida de todos, é a que mais vende e também é a que mais traz público, né? Então, enfim, essa de fato porque é muito conhecida, é natural. E tem história, né? Dá pra gente ir até umas 8 horas. Pô, Daniel, quero agradecer demais tua presença aqui no Boa da Pan. Espero que numa próxima seja aqui nos estúdios da Jovem Pan, pra contar mais também da sua carreira. Pô, o cara passou pelas grandes emissoras, né? Fez grandes novelas, inclusive série no Max, né? Que antes era o Exato. Assista o Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê. Uma grande história, uma linda história. E você já lutava jiu-jitsu ou teve que aprender pra viver o personagem? Então, você sabe que eu posso chamar de sorte que não tem sorte. Eu não sei lutar e eu faço mestre, né? Como é a história do Tererê, que é o discípulo do mestre, então não necessariamente precisava que eu lutasse, né? Eu tava só ali dando a orientação, né? O condicionamento. Eu não precisei provar que eu lutava por ser um mestre mesmo. A história é do Tererê, que era no qual o personagem que eu fazia, o Alexandre Paiva, né? Que é inclusive uma pessoa que é viva, que é o fundador das academias Allianz no Brasil e no mundo. É vivo, é uma pessoa incrível e ele, por ser esse orientador, então não necessariamente precisava lutar, né? A história é literalmente do Tererê. Então é uma história literalmente real e que conta, segundo o meio do jiu-jitsu, eles falam que é a história mais bonita do jiu-jitsu até hoje e que é o roteiro do filme. Eu não vou falar porque eu vou dar spoiler, mas acontece algo no filme que, bicho, quando eu li, eu falei, isso é inacreditável. Eu falei, aí eu fui encontrar com o roteirista e falei, você criou isso muito bem. Ele falou, não criei não, amigo. Isso aconteceu. O filme inteiro é real. Eu falei, não é possível. Cara, assistam, é surreal o que acontece nesse filme. Eu tô curioso. Não é só um filme de superação, não, mas tem uma trama que acontece no filme e que aconteceu na real, que é inacreditável. E tá no Max. Quem tem aí a Claro, tem o Max, é só você assistir lá. Boa. Pô, Daniel Sati, quero agradecer demais tua presença. Convida o curitibano pra ir assistir essa peça maravilhosa. Já deu vontade, só pelo que a gente conversou aqui, de ir assistir. Conta pra galera, convida o pessoal pra ir assistir. Então, todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, eu quero convidá-los para virem no dia 31, sábado, às 20 horas, no Teatro Bom Jesus, em Curitiba. Vocês não vão perder essa oportunidade, né? De vir ver a história deste que é considerado o homem mais inteligente da história. Inclusive, todos vocês aí do estúdio também, da Jovem Pan, convido todos vocês, venham assistir, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão se surpreender e vão sair extremamente reflexivos e cheios de questões boas. Boa, maravilha. Boa demais. Boa demais. Daniel Sati aqui no Boa da Pan, espero você aqui no estúdio numa próxima, hein, Daniel? Obrigado, viu? Obrigado a vocês, um ótimo trabalho, um beijo enorme e até já. E até já. Valeu. Salva de palmas, Daniel, aqui no Boa da Pan, essa semana a gente tá bem, hein? Baita agenda cultural aqui, altas peças, muito bom mesmo. Sabadão não tem desculpa, hein? Pra você ir conferir